E aí, qual é a sua opinião sobre o que aconteceu ontem na cerimônia do Oscar 2022? Quando Will Smith, ao se sentir ofendido em relação à referência que foi feita para sua esposa, se levantou e deu um tapa na cara do também ator e comediante Chris Rock. Eu venho falar para vocês hoje de controle emocional. Ele teve controle emocional ou não? Para trazer um resumo para você que ainda não viu, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão vendo esse post viram o que aconteceu, onde uma cerimônia internacional, que é transmitida para vários países, o cara ao vivo se levantou e deu um tapa na cara. Foi uma coisa tão surreal que as pessoas até acharam que poderia ser uma brincadeira, né, ou algo que teria sido combinado, mas não, realmente ele se levantou e deu um tapa na cara do Chris Rock. O que aconteceu foi que o Chris Rock fez uma piada, sabe, sem graça, infeliz, sobre a mulher do Will Smith, a Jada, que ela sofre, né, de uma condição de perda de cabelo e de pelos chamada alopecia. E isso já é nítido para todas as pessoas ali daquele meio e para os cidadãos daquele país, porque ela já colocou isso, as pessoas sabem que ela sofre dessa doença, né? E é por isso que ela estava careca até nesse evento há algum tempo, porque ela não tem mais os cabelos, os pelos. E o cara fez piada com isso, se referindo a ela, que ela poderia fazer um segundo filme de uma mulher até, acho que foi até da Demi Moore, num filme que ela estava careca, ele se referiu a essa mulher fazendo essa piada e depois ainda insistiu que a piada teria sido muito boa. E nesse momento focou na mulher do Will Smith e deu para ver que ela estava muito triste, talvez muito humilhada com aquela situação. E é isso que eu quero falar para vocês, o quanto a gente se coloca nesse lugar de juiz, né? De achar que às vezes está certo ou está errado, porque criticar acaba sendo até fácil, né? Se colocar nesse lugar e de julgar. Mas viver a dor do outro é muito difícil. O que essa mulher já passou em relação à autoestima dela? Quantas mulheres sofrem em relação, não só a essa doença, a outras coisas sobre autoestima? O quanto que é uma dor, é uma ferida aberta nessa família. É muito difícil a gente julgar a dor do outro. Mas, naquele momento, mesmo tendo várias câmeras, mesmo sendo ao vivo, nada foi barreira para aquele cara ir lá e jogar e tirar sua raiva dando um tapa na cara do apresentador. Eu venho falar de controle emocional porque nesses dias eu fiz um post falando se você tem raiva, quando você tem raiva você sente prazer ou você sente dor. Porque eu não sei o que eu faria talvez se eu estivesse no lugar do Will Smith. Sabe, eu entendo várias questões, às vezes dele querer a honra da esposa dele, ou dele ter olhado para aquela mulher e ver o quanto ela tinha ficado triste, ele não conseguiu se segurar. Eu não entendo o que passou dentro do coração daquele cara, e a raiva que ele sentiu, mas uma coisa eu tenho certeza, que naquele momento que ele deu aquele tapa, ele sentiu muito prazer, porque a raiva pode te dar muito prazer. Só que é um problema, porque além do prazer, a raiva pode te trazer a dor. E dá para perceber que o Will sentiu muita dor depois de tudo aquilo que passou, porque ele se sentiu arrependido, constrangido com o que aconteceu. Porque ele foi tomado pela raiva, ele foi tomado, controlado pela emoção. E dá para perceber porque depois poderia ser o dia mais lindo da vida dele, porque ele ganhou o Oscar de melhor ator, mas ele teve que se desculpar e ele estava realmente muito constrangido, muito triste com toda a situação e se desculpou a academia e os companheiros pelo ato que ele fez. Tentou explicar o que aconteceu, mas ele estava muito triste, porque é isso que acontece quando a gente é controlado pelas nossas emoções, quando a gente não tem controle emocional. A gente acaba fazendo merda mesmo, a gente acaba falando o que não pode falar, a gente acaba ferindo as pessoas. E dentro do cotidiano a gente vê que realmente pessoas fazem coisas que são terríveis para a vida de outras pessoas
e para a vida delas, porque elas não conseguem ter controle emocional. Quanto brigas e às vezes até mortes no trânsito, em familiares, porque as pessoas não têm controle emocional. Por isso que é muito importante esse post. Eu venho trazer para vocês uma visão de um profissional que trabalha com um psicólogo. Então eu não venho aqui para fazer a crítica se ele está certo ou se ele está errado. Talvez dentro de mim eu tenha a minha opinião. Tem algo que de repente, talvez eu poderia até fazer a mesma coisa, você poderia ter feito a mesma coisa. E se fosse num ambiente diferente? E se a outra pessoa estivesse num ambiente diferente, o que poderia ter acontecido ali? O quanto no nosso cotidiano nós perdemos o nosso controle emocional, não temos equilíbrio emocional. E é essa mensagem que eu quero dizer para você. Nós não podemos deixar com que as nossas emoções controlem a nossa vida. Eu entendo tudo aquilo que aconteceu. Mas o quanto ele se colocou arrependido, né? Porque naquele momento a raiva tomou conta dele, o ódio ou a vingança tomou conta dele. E ele buscou aquele prazer imediato. O quanto devemos ter autoconhecimento para identificar os gatilhos que fazem a nossa sombra vir à tona. Existe um Rodrigo Campos que também tem agressividade dentro dele. Dentro até da minha vida, vi muito isso. Então a minha sombra, ela é muito agressiva. Mas a minha luz tem que estar sempre à frente para que isso não tome conta da minha vida, não tome conta dos meus relacionamentos. Como eu disse, poderia ter acontecido comigo. Porque só ele sabe o que ele está vivendo, só ele está sentindo aquela dor. Só ele sabe como que foi aquela notícia para aquela mulher. Talvez você não dá valor, é o que eu falo, é só dá para sentir a dor de quem é a dor. Não dá para você falar, às vezes, nem opinar sobre a dor do outro. Dá para a gente fazer uma crítica bem superficial, se está certo ou se está errado. O que eu posso identificar é que naquele momento, sim, ele perdeu o controle emocional. E o quanto às vezes o quanto isso acontece com as pessoas, porque ninguém quer olhar para dentro, só quer olhar para fora. Ninguém quer se conhecer, ninguém quer fazer terapia para entender o quanto isso pode mudar a sua vida. Você ter mais controle emocional, o quanto isso pode mudar seu casamento, suas relações, suas amizades. O quanto você continua fazendo merda porque não cuida das suas emoções e elas que controlam a sua vida. É isso que eu queria deixar para vocês. Você precisa se conhecer, precisa se amar, precisa se olhar. Talvez o Will Smith faça terapia, talvez ele tenha muito autoconhecimento e mesmo assim ele não conseguiu se controlar dentro de uma rede internacional de televisão. Para vocês entenderem o quanto é forte esse lado emocional e o quanto ele pode conduzir a sua vida se você não se cuidar, se você não se olhar. Pense nisso. Faz sentido?